Muito bem-vindos a mais um tutorial do canal Tutoriais do Kevin. E dessa vez a gente vai mostrar um patch aqui, né? E por que eu tô falando tutorial? Porque dessa vez não é só o patch, ok? Calma, a gente vai chegar lá. Mas é esse efeito que a gente está vendo aqui do lado, que o pessoal chama de textura adaptativa. Ou seja, a textura está reagindo com a imagem de fundo. E aí você vai poder controlar a velocidade dela, deixar mais devagarzinha, deixar mais rápida, você vai poder regular a intensidade, tudo isso nesse vídeo aqui. Mas uma coisa que vocês têm que se adaptar a fazer é deixar o like no começo de todos os vídeos, então já deixa o seu like aí embaixo, que eu estou esperando o seu like, beleza? Então vamos para as palavras-chave que eu vou explicar como é que vai funcionar esse vídeo. Então veja, não passa para frente. Vou dividir este tutorial em duas partes. A primeira parte é só como usar o patch que está pronto. Se você for pupilo do canal, você vai lá no Discord, pega o patch e eu vou ensinar a você usar ele pronto, tá? Então, a segunda parte do vídeo é como eu criei esse patch. É um teste que eu vou fazer agora, porque até então o pessoal não está tendo muito interesse por coisa avançada. Então se você aí tem interesse e quer me motivar a fazer mais conteúdos desse tipo, assiste esse vídeo inteiro e deixa feedback e incentiva a galera a assistir inteiro. Então a primeira parte do vídeo, para você que só quer usar o patch pronto, para você que quer aprender, é a segunda parte do vídeo. Então eu vou tentar deixar marcado aí embaixo, ou aqui na linha de progresso, né, do vídeo. Se eu não lembrar, por favor me lembra que eu vou colocar. E então você aí que não tem condição de assinar o clube de membros do canal, porque esse patch é para os pupilos do canal, né? Se você não tem condição, cara, aqui está o tutorial gratuito, você pode fazer sozinho. Mas se você quiser, tem lá o patch. E uma coisa importante, quando você vai usar patches feitos, você tem que usar da versão que ele foi feito para cima. Então isso aqui ó, foi feito na V98, verifica se o seu Spark está na versão 98, tá? Então é isso aí, bora pro vídeo então. Eu espero que vocês vejam o tutorial, apesar de estar longo, eu espero que vocês vejam. Valeu, falou! Então vamos lá, galera, como é que vai funcionar aqui, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer o plane, né? Pegando na tela toda, como eu fiz no tutorial anterior a este aqui, pelo menos no clube de membros é o anterior, mas é o de como deixar as coisas do tamanho da tela, tá? Então não vou ensinar de novo, vai lá ver esse vídeo, caça ele que você vai achar. Se eu lembrar eu coloco nos cards, mas eu não coloco geralmente. Então se alguém puder aí também botar na descrição, nos comentários seria bom, mas beleza. Colocamos aí o plane em tela toda, tá? Então eu vou chamar ele de textura adaptativa, ok? E vamos criar um material aqui para ele, inflect, né? Desativar Advanced Render Options e vamos chamar de textura adaptativa, né? Porque ela reage ao fundo, ok? E aí você pode até criar essa base aqui só para ela, porque ela tem que ficar na frente de tudo. Porque se você colocar loot ou alguma coisa desse tipo, ele tem que ficar para trás, isso aqui na frente, como a gente já desativou aqui, beleza? Então, ó, só para não ter erro, vou criar só no object, porque eu tenho que desenhar às vezes, né? Mas vamos lá, vai fazer loot. O loot vai estar aqui, aí embaixo do loot, aqui o face meshes e maquiagens e firulas. Aí, vou colocar noise. Aí o noise vem aqui. Aí você que decide, né? Se quer que o noise fica na frente da textura adaptativa ou atrás, aí você que escolhe, né? Mas o noise tem que estar na frente desses dois, pelo menos, tá? Só explicando mais uma vez aí. Beleza. Temos aqui a textura adaptativa, flat, Advanced Render Options desativado. Vamos botar aqui no Patch Editor, tá? E aí você vai extrair a imagem da câmera, provavelmente se eu fazer com loot você já extraiu ela, o Camera Text, e vamos botar a textura que a gente vai usar aqui dentro. Uma coisa importante, falei no começo do vídeo, mas presta atenção, use uma imagem de 512 por 512 pixels, senão não vai funcionar. Então colocou a textura aqui dentro, desativa a compressão, desativa o filtering, aqui no Tiling Mode, tá vendo? Tiling Mode, você vai para Repeat, ok? E joga a textura para cá. Agora bota o patch, que você pegou lá na aba de patch, se você é pupilo do canal, e vamos ligar as coisas. Então,
Primeira coisa é a textura. Então aqui ó, a textura defeito, você liga aqui. Embaixo você vai ligar o Camera Texture. Aí aqui tem Screen Scale e Screen Size. Puxa o device aqui para baixo, ó, o meu já está aqui, ó. E eu criei dois senders aqui, né? Para criar o sender, você não precisa fazer isso, você pode ligar direto, mas isso aqui é para ligar sem fio, ok? Então você puxa aqui, sender, aí põe o nome para ele. E aí você vem aqui e coloca um receiver, que ele vai receber aquilo ali. Isso aqui é para fazer os patches sem fio, tá? Mas você pode ligar esse aqui direto. Vou explicar novamente. Isso aqui é a mesma coisa do que ligar direto. É a mesma coisa. Liguei aqui, vai dar certo. Mesma coisa, só que eu criei um sem fio. Então, um é o Screen Size, o outro é o Screen Scale, que é justamente os dois que a gente tem que ligar aqui, ó. Screen Size embaixo. E Screen Scale em cima, mas você pode ligar direto. Aqui embaixo um Runtime, você pode criar aqui um Runtime, jogar aqui, tá? E o resto é você que configura. Então eu vou jogar aqui no Output as opções que a gente tem, ó. Opacidade geral é ao nível de transparência, né? Então ele vem como padrão em 1, se eu colocar em 0,5, ele vai ficar com 50%. 0 vai sumir. Então você pode pôr uma animação aí. Por exemplo, tá? Intensidade do efeito, é a intensidade que ele vai se misturar com o fundo, tá? Então a gente tem esse aqui, por exemplo, ó, nesse cenário, eu vou colocar em 0,2, ó, ele vai interagir só um pouquinho. E se eu colocar em 2, ele vai interagir muito. Então vamos deixar em 0,5 aí, que tá um valor bom, tá? E tranquilo. Aí a gente tem aqui animar X e animar Y. Então X horizontal, Y vertical. Se eu desativar, vai ficar parado. Então, se eu ativar em X, ele vai animar para o lado. Se eu ativar só em Y, ele vai animar para cima e para baixo, tá? Inclusive está escrito errado aqui, vou corrigir. Vamos corrigir, está escrito velocidade, é velocidade. Aí a gente tem a velocidade aqui de X e de Y. Então, por exemplo, se eu coloquei em X, acho que está muito devagar, posso botar um 3 aqui, ó, 0,4. A gente mexe na velocidade, a gente consegue mexer individualmente, entendeu? E a gente pode até animar essa velocidade, né? Então posso colocar aqui um Loop Animation, por exemplo, Transition, certo? E eu posso colocar para ficar indo e voltando de 0,2 para 0,6 aqui no X. Vou colocar um tempo maior, calma aí. Deu muito certo não, deu muito certo não. Não façam isso então. 0,4, mas é bom testar, tá? Para ver as possibilidades. Então aqui você pode colocar para ativar com toque na tela, por exemplo, né? Então Screen Tap aqui. No animar X, ó, e no Y. Pode colocar, clicou na tela, ele ativa, clicou, ele desativa. Beleza? Vocês que sabem. Aí a gente tem a escala da textura, se estiver muito grande, você pode diminuir aqui, ó. Ou aumentar. Tá bom? Então é basicamente isso. Se você queria só o pronto, você já pode usar nos seus projetos. Lembrando que isso aqui é para membros do canal, assinantes da segunda assinatura. Hoje, no dia que eu estou lançando esse vídeo para o clube de membros, ela está R$14,99, mas pode ser que tenha alterado o valor. Se você quer ter esse patch pronto, você tem que ser assinante lá na aba de patches dentro do Discord do canal. Agora, se você quer aprender como é que eu fiz esse patch, continua no vídeo, tá? Aí não precisa pagar nada. Se você for apressadinho e estiver vendo de graça, você vai aprender como eu fiz ele inteirinho. Mas se você quiser pronto, só entrar lá no clube de membros e pegar, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você não vai ver o tutorial, deixa pelo menos um like no vídeo, um comentário, um feedback aí. E eu espero que veja o tutorial, vai ser muito bom, tá? Bora lá pro tutorial. Então vamos lá, galera, você que escolheu ficar no tutorial, eu tenho orgulho de você, que não quer usar só o patch pronto que você quer aprender, né? Afinal, você pode usar isso para outras coisas, aprendendo como é que funciona a mecânica dos patches. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi escolher a imagem. Como vocês viram no começo, eu escolhi essa aqui, tá? Mas lembrando uma coisa que eu falei em alguns vídeos atrás,
né, a gente tem que usar imagens com potência de 2 no Spark. Eu já peço desculpa por não ter falado isso no começo dos vídeos e nos vídeos antigos, é porque eu não sabia, tá, gente? Mas depois que eu descobri, tudo ficou melhor. Então use imagens com tamanho de potência por 2. Então se você levar em consideração que o Spark aceita no mínimo 32 por 32, então você tem que usar de 32 para cima, e eu recomendo no máximo em casos extremos 2048, mas mais do que isso não recomendo. Então eu vou usar aqui 512 por 512, tá? Tem que ser potência de 2, o tamanho dos arquivos tem que ser um arquivo quadrado, ok? Então vamos criar aqui no Photoshop, Create New, ó, 512 pixels por 512 pixels, ok? E aí vamos inserir a nossa imagem aqui, ó, para quem não sabe colar PNG sem fundo dentro do Spark, vai uma dica aqui também, ó. Pesquisei Fire, venho ferramentas de busca aqui, ó, cor transparente. Isso aqui é só um exemplo, tá? E aí, ó, imagem transparente, copiar link da imagem, venho no Photoshop, File, Place Embedded e joga para dentro, ok? Ah, Kevin, mas meu Photoshop é em português. Minha dica para você, mude para inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Eu também não sei. Bom? Então vamos lá. Vou jogar ela aqui, e uma coisa importante, tá? Ela não pode grudar nos cantos, porque essa imagem ela vai ter outras repetidas. Então se você jogar nos cantos, logo aqui em cima já vai ter a outra repetição, e aí vai ficar assim, ó. Vai ficar colado. Então você já tem que pensar, dá para mudar isso lá, mas já faz aqui com um respiro legal, ok? E vamos salvar aqui na nossa pasta de tutorial, tá? Não vou disponibilizar o template disso aqui, porque você tá vendo essa parte aqui, é para você fazer, certo? Eu vou disponibilizar o patch, e a gente vai fazer o patch aqui inteiro, tá? Então vamos colocar aqui como textura adaptativa, ok? E aí vou criar uma pasta aqui de assets e textura. Show de bola, show de bola. Vou apagar o background, porque eu quero ele sem fundo, né? E vou salvar aqui um PNG. Então fizemos a primeira etapa, que era fazer a imagem. Agora vamos para a próxima etapa. Vamos aqui jogar a imagem dentro do Spark AR, o nosso queridíssimo Spark AR. Tá? Então aqui é a pasta de tutoriais, textura adaptativa, joga a textura aqui. Aí, como vocês já sabem, né, eu espero que nesse ponto do caminho vocês já saibam, quando você joga a imagem para o Spark, ele começa a comprimir ela para ela ficar mais leve. Então a primeira coisa que você tem que fazer, desativar a compressão. Desativei a compressão. Aqui embaixo eu vou desativar o filtering também, ok? E aí aqui a gente tem o Tiling Mode. O que significa o Tiling Mode? É como, né, a textura se comporta quando ela diminui de tamanho perante ao objeto que ela está. Então quando ela diminuir, na versão normal aqui o clamp, ele vai repetir os pixels que estão nos cantos. Então, nesse caso, como a gente tem a imagem transparente, aqui não tem nada no pixel, se eu diminuir uma textura dentro do objeto, não vai aparecer nada. Vou mostrar para vocês um exemplo. Vou colocar aqui um plane, tá? Coloquei um plane, né? Já vou colocar o plane igual ao último vídeo que a gente lançou, de como fazer o seu filtro ficar do tamanho da tela toda. Vamos botar aqui então no Object, mandar para o Scale, certo? Device, aqui ó, ajustar a tela, já estava até aberto aqui porque eu acabei de gravar o outro vídeo. Screen Size, Screen Save e no Object, vamos mudar ele para base, planes, ok? E vamos botar um plane aqui dentro, aí tá show. Agora eu vou criar uma textura só para a gente testar, vai até chamar de teste isso aqui ó, chamar de teste. Joga aquilo ali para cá, vamos para cá, vou colocar em flat, vou jogar aqui ó, e vamos jogar nossa textura no Patch Editor, só para vocês verem como é que ela se comporta. Eu vou colocar o Texture Transform, que para quem não sabe, a gente vai usar ele hoje, é para a gente mexer na textura dentro do objeto, como a textura se comporta dentro do objeto. Então coloquei o Texture Transform aqui, e vou colocar um 2D Transform Back, e vou ligar aqui no Transform, tá? Aí no pivô,
aqui, eu posso colocar um 0,5, 0,5 para começar do meio já, o nosso pivô, né? E aí, se eu diminuir a escala, eu vou diminuir a escala da textura, não do objeto. Então, vou colocar 0,5 aqui no X e 0,5 no Y. Olha só, o nosso plane continua do tamanho da tela e a nossa textura está menor aqui, mas ela não é desse tamanho. Essas partes que ultrapassam o tamanho da textura, ele está repetindo o último pixel, ou seja, está transparente. Tanto que, vamos salvar nosso projeto aqui, na pasta de tutoriais. Se eu salvar, ó, eu vou mudar esse fogo aqui, ó, vou encostar ele na borda aqui de propósito. E aí vocês vão ver o que acontece com a textura, ok? Salvar por cima do nosso outro amigo ali, ó. Olha só, ele repete os pixels para fora. Então, como antes estava assim, os pixels estavam transparentes, ele estava repetindo a transparência. Tá? Então, eu vou salvar de volta para vocês verem. Olha lá, está repetindo a transparência. Mas quando a gente tem uma textura numa potência de 2, como essa que está em 512 por 512, a gente libera outras opções de Tiling Mode, que são Repeat e Mirror. Repeat, né, como uma cognata aí do inglês, ela faz com que a textura repita quando acabe e vai entrar outra. E a Mirror, ela vai repetir também, só que de forma espelhada. Então, vou colocar aqui, ó, a gente tem o U e o V, né? O U é o horizontal e o V é o vertical, tá? Então, o que você pode definir um para cada, inclusive. Então, em horizontal, eu vou querer que ele repita. Olha só, ele repete a nossa textura verticalmente quando ele alcança o limite do tamanho da textura, que deve ser este aqui, assim, ó, tá? Até a gente pode pôr uma cor. Vamos botar uma cor aqui transparente para vocês terem noção de onde que repete. Vou colocar duas cores aqui, ó. Então um lado preto, o outro branco. Aí a gente consegue ver onde repete. Eu estou fazendo assim, gente, explicando mesmo que é para quem quer aprender. Quem não quer já pegou o patch no começo lá e boa. Tá aí, ó. Agora você consegue ver onde ele se repete, tá vendo? E aí, se eu vim aqui na configuração da textura e colocar em Mirror, olha lá, ele vai espelhar, ou seja, este lado vai encontrar com ele mesmo espelhado. E aí você consegue ver este efeito aqui. E a mesma coisa no vertical. Repeat, olha lá. E Mirror, aí aqui vai ficar de ponta cabeça, até mais fácil de ver. Nesse caso aqui a gente vai usar o Repeat, ok? Então, beleza. Vamos lá tirar o fundo de novo. Vocês já entenderam essa parte. Então, significa que a textura tem que estar em Repeat, certo? Então, a pessoa que vai usar a textura no nosso projeto aqui, essa é uma evolução daquela outra textura adaptativa que a gente fez, a textura tem que estar em Repeat, tá? Então, beleza, colocamos ela em Repeat. Agora vamos definir um tamanho aqui para ela, né? O que dá para a gente fazer para ficar o mais legal possível comparado ao tamanho da tela? A gente pode pegar aqui, ó, um Screen Size, igual tem do device aqui. A gente pode jogar um Unpack, ok? Vamos jogar um Unpack para dividir entre dois valores e vamos dividir cada valor. Ó, então, Ctrl+C, Ctrl+V, vou dividir o X e o Y, os dois, pela escala da tela, no Screen Scale, tá? Então, peguei o Screen Size, dei um Pack, dividi entre X e Y, e vou dividir os dois, ó, usei o Path de Divide pelo Screen Scale, e agora eu vou colocar aqui um Multiply, ok? Para a gente controlar a potência disso, tá? Um Multiply nos dois, no X e no Y, e vou botar os dois em um pack, e vou mudar esse pack para Vector 2, tá? Por quê? Porque a gente vai mexer na escala aqui, ó, do Vector 2. Então, vamos botar aqui, e aí tá super grande, né? Por isso que a gente vai usar o Multiply. Vamos colocar aqui 0,1, 0,1, ainda tá grande, 0,1, 0,1, ainda tá grande, mais um 0,1, 0,1.
Beleza, agora a gente começou a ter uma forma legal. Vamos diminuir mais ainda a altura, porque está esticado, né? Então vou colocar um 0,5 aqui. 0,3, ó. E por que eu fiz isso usando o Screen Scale? Porque daí agora, se eu mudar o tamanho da tela, ó, é para ele mudar junto o tamanho da textura. Vocês estão vendo que ele não mudou perfeitamente, né? Mas olha só como fica sem. Tá vendo? Então, ele já vai dar uma melhoradinha, tá? Só uma firulinha, né? Vai mudar um pouquinho de um aparelho para o outro, mas se a proporção for parecida, ele ainda vai ficar legal, ok? Ou a gente pode colocar também só um valor, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 0,2 e deixar só o X mudar. Vamos ver se ele vai mudar muita coisa. Muda bastante coisa. Tudo bem, vamos usar dessa forma aqui. Tem até um patchzinho de aspect ratio. Não vou achar ele aqui. Mas vamos usar dessa maneira, que eu achei que ficou legal até. Mesmo ele mudando, né? Pode ficar bom. Na maioria dos celulares ele vai achatar um pouquinho, vai mudar um pouquinho. Mas ainda acho que foi bom. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou tentar achar esse patch de aspect ratio. Ó, galera, eu achei aqui, ó, Fix Texture into Rectangles em SparkAR. E ele vai te dar o patch aqui no GitHub, que é o Fit to Rect, que ele deixa a textura, né? Ah, coloquei dois aqui sem querer. Ela fica certa, independente do tamanho do objeto. No caso aqui é um retângulo, mas a gente vai adaptar para ser no plane, né? Que a gente está usando. Então vou apagar tudo isso aqui, ó, que eu fiz, mesmo menos o 2D Transform Pack, que a gente vai usar ele, tá? E aí, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse Fit to Rect aqui, ó, antes do Texture Transform, tá? E vou colocar a textura aqui. E aí aqui, ó, no Rectangle Scale, vamos botar a escala da tela dividida pelo tamanho da tela. Então vou colocar o Screen Size dividido. Aqui pode pôr direto, que ele já está em Vector 2, tá? E colocar no Rectangle Scale, ok? E aí vamos puxar o primeiro aqui, ó, que é a textura, para cá. Agora, se eu mudar o tamanho da textura aqui, ó, 0,5, ó, ele vai mexer só na proporção e não no tamanho. Aí eu tenho que mexer no tamanho aqui pelo 2D Transform Pack, ok? Então, a gente tem aqui agora, ó, o tamanho da textura tá certinho. E aí, se eu mexer o tamanho da tela, ó, continua o mesmo tamanho, beleza? Então, fizemos isso e tá chuchu beleza. Agora a gente pode criar aqui, ó, um value, ok, em Vector 2, para a gente começar a se organizar, porque a gente vai criar o patch, né? E aí no value eu vou colocar aqui Screen Size, ok? E vamos criar outro. Eu vou chamar ele de Screen Scale, que isso a gente vai pôr no patch depois no final, ok? Screen Scale, Screen Size. Aí esse device eu não tem como eu colocar ele dentro de um patch, né? A pessoa que vai ter que fazer ele automaticamente. Então eu vou puxar aqui, ó, do Screen Size um sender e vou chamar ele de Screen Size, obviamente. Screen Size Sender pode ser. E vou duplicar e colocar um Screen Scale para a gente começar a se organizar, ok? A gente não se perder ali na frente. Vou criar aqui então um receiver. Um vai receber o size e o outro vai receber o scale. Então é bem legal você usar esses pads sem fios também, ok? E aí eu vou criar mais um pad sem fio aqui, que é o pad de runtime. Esse pad aqui, ele calcula o tempo que passou que o fio está aberto. Então vou colocar ele um sender aqui de runtime, ok? Esses aqui a gente vai fazer a pessoa ligar depois no patch. Se você viu como é que eu uso o patch lá no começo, você já vai estar entendendo, tá?
Então, beleza, criamos aqui, usamos o FeatureAct, tá? Ele até tem umas coisas que não precisa ter nesse patch nosso em específico, então a gente pode modificar. Então, eu vou converter ele aqui para um patch group e deixa eu ver o que esse offset faz. O offset vai fazer as texturas se mexerem só para o lado, né? Mas nesse caso aqui a gente quer que mexa de assim ou deixar a pessoa escolher, então vamos tirar essa opção daqui. Eu vou entrar no FeatureAct, vou até mudar aqui para FeatureAct. Vou clicar duas vezes aqui, ó. Feature to Plane. Só para a gente lembrar o que ele faz, tá? E aí, que nem, vamos ver a parte do offset. Eu não entendo exatamente o que está acontecendo aqui, mas vou pela lógica, né? Então tem a entrada aqui de offset, que ela mexe no pivô do 2D Transform Pack aqui, tá vendo? Então se eu tirar ela e deixar com o valor padrão, qual o valor que estava? Tirei. Eu posso excluir esses pets aqui, tá? Outro que a gente pode excluir também é esse Texture Size, né? Ele está em 1 por 1, então eu posso tirar tudo isso aqui e deixar um aqui, ó. Tá? Porque a gente não vai mexer no tamanho, a gente vai mexer pelo outro lá, pelo outro 2D Transform Pack. E beleza, agora a gente já tirou duas opções, agora eu vou tirar uma saída que ele tem ali, que é o grupo por parts, ele tem a saída da escala do retângulo, vamos tirar ela também. E beleza, ó, agora a gente tem um patch resumido, só usando o que a gente precisa, beleza? Então a gente tem aqui, pegando no valor e encaixando dentro da nossa textura. Se você quiser entender até como é que funciona o Fit Plane aqui, ó, dá para entrar nele aqui e dar uma estudadinha, beleza? Mas é basicamente cálculos. Então aqui acho que eu posso até isso aqui, eu posso tirar, deixar em 1 aqui direto. E este aqui, acho que também, ó, posso deixar em 1 aqui e em 1 aqui. Vamos ver, isso aqui também acho que eu posso tirar. Deixa eu ver qual que é o final aqui, né? De onde que ele pega essa matemática? Eu acho que ele só está usando o Rect to Scale aqui. Então, que nem aqui, ó, que ele está dividindo por 1, não precisa, dividido por 1 é ele mesmo. Posso pôr direto? Não posso, tem que dividir por 1. Eu tenho que dividir 1 por esse aqui, na verdade. Olha lá, é 1 pelo valor de baixo, então tá tudo bem. Ele vai dar esse valor final, que é o valor da escala geral, né? Então eu posso até pôr direto isso aqui, ó. Olha lá, não preciso desse valor aqui. E aqui ele está fazendo um swizzle. Se eu colocar só y aqui direto, ele vai? Vai, ó. Y direto. Vai. Então é o valor, ó, é 2 vezes o valor de y da escala. O swizzle ele faz isso, ó, ele está pegando 2 vezes o valor de y, mandando multiplicar aqui por ele, dividido por 1, que dá esse valor. E aqui em cima, se eu deixar 1 também vai. Ó, então eu tirei esse de cima, posso tirar tudo isso. E olha só, bem mais resumido agora, o que ele faz aqui, né? Então vamos tentar entender esse patch. Cara, eu falei, esse vídeo vai ficar longo, mas é para quem quer aprender. Eu quero feedback de vocês. Vocês querem que eu continue fazendo isso? Que eu faça a versão fácil no começo e para quem quer aprender depois, né? Afinal, não dependo de anúncios, né? Dependo dos membros. Então eu tenho essa liberdade. Então dividimos aqui o valor da escala por 1. Né? A gente dividiu 1 pelo valor da escala, que deu isso aqui, e multiplicamos ele por 1. Então, acho que não precisa nem multiplicar por 1, pode mandar direto. Tá? Então, a gente multiplicou o valor, que aqui ele deve estar em, ó, é um vector 2 aqui. Então, a gente multiplicou a escala do retângulo, que na verdade é a escala da tela, que a gente botou aqui. Ó, 1 por ela, dividimos e colocamos aqui, ó, pode até colocar em vector 2, ó. Tem o x e o y. Pelo segundo valor, a gente dividiu pelo y
né, que é a vertical da nossa escala, e multiplicamos uma pela outra e transformamos na escala da textura dentro do objeto, ok? Então, se você fizer isso aqui direto, ó, vai dar certo também. Então, beleza, fizemos isso, né? Pegamos os valores aqui e botamos dentro desse fit to plane. A gente pode até deixar ele mais completinho ainda, gente. Se a gente colocar, ó, dois valores, ó, group properties. Vou colocar um valor de screen size em vector 2, tá? Já dei videoaula, tutorial. Nossa, nunca falei videoaula. Tutorial de como criar pets, você já sabe como é que faz isso aqui. Screen scale, opa, aqui é o nome do pet, né? Fit texture, vou colocar o nome desse, fit texture. E aí eu coloco aqui screen scale. Ok? E aí eu jogo o screen size aqui e o screen scale aqui, tá? E aí eu divido os dois. Eu divido os dois. Vou dividir os dois. Fazer um divide, igual a gente fez ali fora, né? Um divide e coloco aqui, ó, nesse e nesse. E aí eu posso excluir aquele ali e esses aqui, ó. Agora ele fica um pet mais completinho ainda. Eu posso até transformar ele num pet aqui, ó, fit texture aspect Kevin, que eu modifiquei ele inteiro, né? Vocês viram? E vamos converter ele para um pet aqui, ó, caso a gente precise usar ele ali para frente, ok? Belezinha. Olha só agora como ficou resumido os nossos pets, né? Agora, o que a gente vai fazer, meus amigos? Vamos fazer uma entrada para a gente definir o tamanho disso aqui, para a pessoa que for usar, ela definir o tamanho. Então, eu vou criar um valor. Espero que não esteja confuso para vocês, tá? E vamos chamar isso aqui, ó, de escala textura. Ok? Criamos a escala da textura. Aí eu vou criar aqui um pack e vou jogar ele em vector 2 para a gente colocar ele na escala da textura ali, ó. Então ele está em 0, a gente colocar em 1, ó, vai ficar assim, 0,1, 0,2, 0,3, tá? Então no nosso caso vai ser 0,1, né? Esse fogo aí para representar o calor que eu estou sentindo nos últimos dias, ok? Então, a gente tem aqui, ó, escala de textura, beleza? Vamos deixar ele separadinho aqui. Agora, lembra que a gente criou o sender, né? O sender do runtime? A gente vai usar ele aqui, tá? Então, vou até criar um value. Esses values eu estou criando para ficar mais fácil na hora da gente criar o pet, tá? E vamos colocar aqui, ó, runtime. Vamos colocar runtime input. E vamos jogar um outro pack aqui de vector 2, tá? Só que vamos botar um multiply aqui para a gente controlar a força dele, ó, no x e no y, e a gente vai fazer ele andar em x e y. E aí não está fazendo nada porque aqui a gente tem que ligar o runtime, ok? Tá lá, o runtime está indo super rápido. Se eu mudar aqui no multiply, 0,2, vai ir mais devagar. Beleza? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar uma opção para a pessoa alterar o lado e a velocidade. Então, eu posso criar aqui um valor de velocidade. E essa velocidade ela é controlada pelo multiply aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no multiply do runtime. Está multiplicando, tá? Beleza, criamos a velocidade. Vou deixar todas as que forem inputs para a gente pôr no pet depois para cá, ó, bem separadona. Beleza? Então, tem a textura aqui mesmo. Ó, você pode até criar um value, um valor, e colocar aqui o nome dela de textura. Ou text, não pode ter nome repetido, por isso que não pode. Vou pôr ela ali direto.
ok? E aí a mesma coisa que eu vou fazer com o Screen Scale, Value, S-Scale, vocês vão entender mais para frente. Mas já vai fazendo isso agora para ficar mais fácil para você criar o patch depois. Esse é o Scale e esse aqui é o Size. Vamos jogar ali no lugar. É importante ter esses value aqui, que é muito mais fácil na hora de criar o patch, depois que ele já cria automaticamente com as entradas, entendeu? Vocês vão entender. Se vocês não entenderem ainda, vão entender. Então temos a velocidade aqui. Agora eu quero fazer uma opção para ativar e desativar essa animação, tá? Para a gente dar o controle para o usuário fazer isso. E nos dois eixos. Então vamos mudar aqui, deixar a escala aqui para baixo. E aí eu vou criar um Option Picker, né? Que dá as opções para a gente. E aí eu vou colocar um Vector 2, porque a gente vai trabalhar com Vector 2, né? Então, a primeira opção, ela é a opção sem nada. Então, se eu colocar aqui direto, ó. Ah, não, tem que ser com número. Número não é Vector 2, Vector 2 é o final. Então, a primeira opção é sem nada. E a segunda opção vai ser com a nossa animação. Então, quando aqui tiver em 1, ele vai fazer a animação. Então, vamos colocar aqui, ó. Anim X, porque é animação em X. Vamos criar outro e vai ser anim Y, que vai ser animação em Y, ok? Aí se você quiser criar uma velocidade para cada, até vamos criar, né? Vamos colocar aqui, ó, velocidade X e velocidade Y. E aí eu crio um multiply para cada uma. Tá? E aí eu boto aqui, ó, animação em Y. Beleza. Agora eu vou fazer com que um botão ative a animação de X e o outro botão ative a de Y. Vamos colocar um value aqui, ó. Vou colocar em boolean, que é o ativador aqui. E vou deixar ele ativado. Vamos ver o que acontece se eu colocar direto. Dá erro, né? Mas, se eu fizer aqui um if then else, né? Que é quando o if é quando se então. Então, se esse aqui for apertado, então o 1 vai virar 0. Então vamos colocar aqui, ó. Olha lá, ele está em 1, porque está apertado. Ou seja, quando eu apertar aqui, ele vai ativar a animação de X. Ok? Eu estou tentando... Ó, gente, algumas pessoas pediram tutorial avançado. Esse aqui é intermediário ainda, tá? Estou tentando explicar. Vai acompanhando. Então, vou criar aqui como ativador X. Ok? E aí eu vou criar outro. Aí posso colocar até em ordem aqui, ó. O ativador X, a velocidade X, ativador Y em Y. E como ele é um ativador aqui, você pode ligar um screen tap, qualquer coisa assim, tá? Essas coisas eu não vou ficar explicando, gente. Você não sabe dessas coisas básicas, volta algumas casas para trás. E aí eu vou colocar na outra opção. Então agora a gente tem um ativador de Y, um ativador de X e uma velocidade para cada um deles, para a gente mexer aqui e deixar para a pessoa mexer. É claro que eu estou criando patch aqui, então talvez se você só vai usar isso em um projeto, não precisa fazer essa parte da lógica de criação de patch, pode pôr os números direto ali, nem opção de ativar e etc. Mas para vocês entenderem o meu processo aqui de criação, beleza? Então a gente fez a animação, certo? Agora a gente precisa fazer com que ela reaja com a imagem de fundo, certo? Então um patch para a gente fazer isso é o Texture Distortion, ok? Texture Distortion. Então vamos colocar aqui Texture Distortion. Que eu já fiz tutorial faz tempo no canal, mas vamos importar ele aqui, ó, patch de distorção de textura. E vamos extrair a textura da câmera, só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, textura da câmera, Texture Distortion. A nossa textura que vai ser distorcida é a de cima. Então é o que a gente fez agora, é a textura que vai ser distorcida. A gente já pode até pôr o output, não aconteceu nada. E a textura que vai distorcer ela é a textura da câmera. Então olha só,
que acontece toda vez que ele passar por algum objeto que tenha cores diferentes, ele vai distorcer. E, né, tá meio que basicamente tá pronto, né? É meio que isso assim, onde ele tiver uma cor só, ele vai passar a textura inteira, e onde tiver diferenciação de cor, ele vai distorcer. Aí o que a gente pode fazer aqui nesse caso também? Vamos ver se dá certo. Eu não sei se vai dar certo. A gente pode pôr alguma coisa para regular a intensidade desse efeito. Então eu vou colocar um multiply aqui, ó, vindo da texture, da câmera texture, e eu acho que se a gente diminuir ele aqui, ele fica mais fraco o efeito, tá vendo? Então, ó. E se a gente aumentar, ele fica mais forte. Então, eu vou criar aqui, ó, um value aqui com o nome de intensidade, ok? Intensidade, e vamos botar ali no multiply. Então ele está em 0, vamos colocar em 1, que é a padrão, certo? Então, galera, é assim que foi feito este patch. E aí você pode fazer uma firula de fazer ele funcionar com segmentação. Você que está vendo o tutorial aqui, né, inteiro, que você vai ver esta parte, mas no patch original não deixei isso porque o povo fica perguntando, por que o meu filtro não está funcionando em outro celular? Sendo que eu já expliquei um monte de vezes que segmentação não funciona no seu celular, em todos os celulares. Mas se você quer ter uma opção aí, saber como é que faz com segmentação, para pegar só na pessoa, a distorção e etc., vamos fazer isso agora. Mas antes aqui uma coisa que eu esqueci, fazer um value aqui para câmera text, né? Para a textura da câmera. Vamos botar aqui, ó. E cadê o Texture Transform? Tá mais para frente. Ó, um atalho, ó. Alt clica, você arrasta o Patch Editor aqui. Então tá aqui, ó, no Multiply. Beleza? Vamos fazer uma coisa importante que eu vou mudar as coisas para os valores que elas são mesmo. Ó. Então text aqui. Vamos mudar para textura. Screen Size é Vector 2. Screen Scale é 1. Runtime é 1. Velocidade é 1 mesmo. Escala de textura. E aqui a textura. É color que tem que pôr, será? Acho que é color mesmo. Vamos pôr como color aqui também, tá? E o último aqui é número mesmo, a intensidade. Agora vamos fazer com segmentação. O que a gente pode fazer com segmentação? Para quando pegar na pessoa distorcer e quando pegar no fundo ficar reto. Então vamos extrair aqui a segmentação. Então vamos colocar como person, ok? E aí eu venho aqui, ó, tá vendo o nosso câmera text? Vamos ligar ele ali de novo, que acho que eu não liguei direito. O nosso câmera text aqui, a gente pode criar no caminho dele um mix e vou ligar ele direto na nossa textura para vocês verem o que está acontecendo. Então tá só a textura da câmera, aí eu venho aqui, coloco a segmentação, certo? E vou botar ela em alfa. E aí ele ficou invertido, tá vendo? Então a gente põe ele no câmera texture na segunda parte da segmentação. Não deu certo, vamos fazer de novo. Vamos colocar o alfa aqui, também não deu certo. Então faz o seguinte, ó, do alfa puxa um subtract e aí você vai extrair o preto desse alfa aqui e vai botar ele no alfa do mix. E aí pronto, a gente tem aí o nosso resultado. Deixa eu ver se até colocar, coloca RGBA normal, não põe o alfa não. Subtract, pronto. A gente tem a nossa textura com segmentação. E agora eu posso colocar essa textura com segmentação aqui do mix para ser a que distorce. Ou seja, ela só vai distorcer se tiver uma pessoa. Então se você filmar aqui, ó, que não tem nenhuma pessoa, ué, ela pegou também. Não sei dizer o porquê. Olha as loucuras que acontece. Se eu colocar aqui não vai mudar nada, então. Loucura. Deixa eu ver se eu colocar direto no alfa.
Tá pegando. Mesmo com a segmentação aqui. Então, cara, nem põe segmentação. Dá pra fazer também, mas por algum motivo não é assim. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Então já vou até excluir aqui para ninguém perguntar. Mas vocês viram aí o teste, como que eu trabalho. Eu vou testando as coisas do jeito que eu acho que funciona, né? E aí a gente tem o nosso efeito aí, ó, pegando na tela. Aí você pode colocar também uma opção de mesclagem, né? Da textura. Aqui no final, ó, pode colocar um blend da textura com o Camera Texture aqui. Não. Mas não vai funcionar, não põe blend não, põe blend não. Que não vai funcionar, beleza? E aí, como vocês veem aqui, ó, ela tá transparente. Ó, e tá distorcendo com a imagem da câmera. E agora vamos criar o patch, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá dando isso aqui. 24 minutos que a gente fez esse patch aqui, ok? Então vamos lá, vamos criar o patch. Aí eu vou deixar a saída de fora, né? Então tá aqui a nossa textura. E vou deixar as entradas, eu vou criar um valor a mais para elas, ok? Então aqui, ó, por exemplo, este aqui, ó, que tem duas saídas, tá vendo? Se eu criar o patch direto, ele vai criar duas entradas para mim. Então vou criar um outro valor que vai para ele, ok? Fechou. Este aqui só tem uma só. Vamos ver os que tem duas só. Ó, este aqui tem duas. O runtime pode criar outro. Vocês vão entender já já. Qual mais tem duas? Acho que nenhuma tem duas. Só os que tinha mais de duas que eu fiz isso. Mas dá para fazer com todos também e fica certinho. E aí, ó, selecionei tudo. Vou dar um group. Ctrl G. Ok? E aí vamos chamar aqui de textura adaptativa Kevin. Ok? E vamos modificar ela aqui, né? Então vamos jogar as coisinhas para cá. Ó, então o último é o runtime, certo? Então vou vir em Group Properties, vou renomear para runtime. Beleza? Beleza. E o penúltimo é a escala da textura. Então, vamos colocar aqui escala textura. Beleza? E aí eu posso até pôr um limite, sabe? Para não ficar muito grande, eu posso pôr input limite máximo, eu vou colocar 2, o máximo, ok? Então vamos tirar aqui. E aí eu vou colocar 0,1. E eu vou deixar o 0,1 o valor padrão. Cadê? Escala de textura, default value padrão. Ok? Aí se a pessoa, quando ela colocar o patch, vai ficar aquele valor. O de cima aqui, ó, vamos pôr na ordem aqui, depois eu ordeno da maneira mais legal. Então, ó, esse aqui é a textura. Textura efeito. E eu vou mudar para o modo de textura. Beleza? E em cima dele é o Camera Text. Então vou renomear já para Camera Text. E vamos botar aqui em Texture. Aí de cima é o Screen Scale. O primeiro Screen Scale. Ah, eu esqueci de pôr os ativadores. Vamos pôr aqui direto, então. E as velocidades. Eu esqueci de fazer isso. Vamos pôr manualmente. Screen Size. Aí os dois que eu esqueci, né? Os ativadores e as velocidades. Vamos criar aqui. Animar X. Aí eu vou colocar como Boolean. E aí eu vou deixar ativado como padrão. Vamos colocar um animar Y. E vamos colocar como Boolean. E aí eu vou criar mais um, que vai ser o velocidade X.
velocidade x, que o valor padrão vai estar em 0,5. Acho que deixar ativado também. E o velocidade y, que o valor padrão vai estar em 0,5 também. E eu vou até já deixar as coisas em ordem aqui. Então, em primeiro, eu vou deixar aqui para a pessoa colocar, para configurar, né? Vamos colocar aqui animar x e animar y em sequência. E aí velocidade y. Aí aqui embaixo eu vou deixar de configuração. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer pode ser, por exemplo, a textura do efeito. Vou deixar ela aqui em primeiro. Aí a segunda coisa, acho que pode ser aqui em cima, a escala da textura é configuração ainda. E o runtime. Aí depois o camera text, screen scale, screen size e runtime. Beleza, agora vamos configurar esses que a gente colocou aqui, ó. Eles vão vir como petzinho, ó. Então animar x, ainda bem que eu já deixei o botão aqui, devia ter deixado, né? Ó, ativador x, ativador y, velocidade x. Eu escrevi velocidade, gente, pelo amor de Deus. Ah, e tem intensidade aqui embaixo. Tem mais uma, ó, Group Properties. Intensidade do efeito. Vamos botar lá em cima, no primeiro, intensidade. E velocidade XY, pelo menos está muito rápido. Beleza. Vamos configurar a intensidade. Deixar o valor padrão como 1. E aí, beleza. Vamos testar com outras imagens aqui. Show de bola. A gente pode colocar uma opção de opacidade também, né? Vamos criar aqui. Ó, opacidade. Opacidade geral. Vou colocar em primeiro o valor principal 1 e vamos pôr valor mínimo 0, valor máximo 1, tá? Porque esse tem que ter, né? Então vamos entrar lá dentro, opacidade geral, vamos criar aqui no final de tudo, ó, um mix. Vou criar um mix, certo? Então, como não tem nada no segundo input, se eu colocar aqui em 1, ele vai ficar invisível, tá vendo? Vai ficar transparente. Se eu colocar em 0,5, vai ficar com 50%. Então, eu posso até trocar aqui, ó. E aí, quando ele tiver em 1, ele vai ficar com 100%. Aí eu coloco a opacidade geral no alfa aqui. E aí, ó, agora quando a gente muda a opacidade, ó, 0, 1, 0,5, 1. Né? A gente pode mexer aqui também por um multiply, por exemplo, no blend mode, mas eu vou colocar em alfa mesmo. E acabou, ó. E aí eu vou ensinar o pessoal a ligar as coisas aqui. Então o runtime pode vir direto e tá pronto o nosso petzinho aí, tá? Então, galera, é muito importante, principalmente vocês que me pedem tutoriais avançados, é muito importante que vocês deixem o feedback aí, porque senão eu vou parar, porque toda vez que eu tento, a galera não curte. Então eu preciso que vocês mostrem interesse, se vocês querem mesmo que eu continue fazendo esses tutoriais assim, ensinando do zero as coisas. Senão eu vou voltar a fazer coisa mais fácil, só pet, block. Então quem quer aprender, cara, mostra a sua força aí e comenta, fala comigo no privado, nos grupos e tal, fala pra galera, mano, no tutorial lá aprendi muita coisa avançada. Seja sincero, tá? E agora vamos converter em pet. Cliquei com o direito, converte pet asset. Beleza.
Aí, ó, agora ele virou um petzinho. E se você quiser, e mesmo você que vê o vídeo, quer ver esse pet para estudar, e você é um pupilo, você que é apressadinho, olha só, eu tô te ensinando a fazer isso aqui, cara, pelo preço do apressadinho. Se você quer ter esse pet aqui, assina o Pupilos do Kevin. Se você já é pupilo, vai estar lá na aba de pets, esse pet aqui para você estudar, tá? Então, agora eu vou gravar a parte ensinando a usar pra galera, mas vocês vão ver o final do vídeo, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Deixa o seu like, seu comentário de feedback, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu quero de verdade, galera, o feedback desse tipo de vídeo, onde eu divido para os preguiçosos no começo. E eu não tô nem aí de chamar de preguiçoso, porque eu sei que eles não vão assistir até o final. E divido para quem realmente está interessado em aprender para a metade da frente. Aí eu consigo atingir todo mundo. Quem quer pronto, quem quer aprender. O que vocês acham disso? Tá? Se tiver um feedback bom, eu vou fazer isso com muito mais frequência, beleza? Então é isso. Valeu e falou!